Olá, senhores. Eu não irei me apresentar, vamos dizer assim, pois eu estou falando sobre oratória, e acho muito importante falar no improviso, mostrar como falo. E qual é, em grande parte, a importância da oratória, de uma boa oratória? Nós sempre, quando nos envolvemos com uma forma de linguagem, uma língua em geral, né, nós estamos querendo expressar um tipo de pensamento, expressar um tipo de ideia, certo? Todas as linguagens são exatamente uma forma de comunicação. Então, a religião tem uma forma de oratória. A história tem uma forma de oratória. Ela se baseia com alguns símbolos, com alguns raciocínios e com algumas lógicas para se apresentarem. Então, para o assunto, para aquele tipo de linguagem, é uma boa oratória. Saber as coisas, saber a forma como se articula, como se diz aquilo. A mesma coisa é a escrita, certo? A matemática em geral, ela expressa a mente, porque a fala, a oratória, o dizer as coisas é uma forma de manifestação da mente através da linguagem. Uma das questões mais importantes nesses dias é que nós sabemos como são as pessoas pelo modo como elas falam sobre as coisas, certo? Nós temos, desculpe o riso, mas nós temos visto muitos artistas, né, grandes pessoas eleitas pelas multidões que as pessoas seguem, né, possuidoras de um discurso muito profundo, muito cheio de uma sensibilidade e também de um significado de pensamento muito abrangente, muito único, muito exclusivo, que enriquece o assunto do qual ele trata. E alguns artistas, né, vamos dizer assim, tem muitos entre eles, por assim dizer, são cheios de uma eloquência, de uma sabedoria em dizer as coisas, em saber tratar dos assuntos de uma maneira muito correta e agradável, né? Mas isso só mostra a questão da qualidade do discurso. Ou seja, a maneira como nós falamos sobre as coisas mostra o modo como pensamos sobre elas. É exatamente isso. Por isso que é tão importante ter uma boa oratória, saber falar sobre os assuntos, ter um conhecimento, um embasamento teórico, saber a história, saber as condições, os contextos e os significados que se tinham essas questões que estão sendo debatidas. Se nós estamos falando de história, nós vamos falar sobre o tempo, como eles pensavam e tudo mais. Nós falamos sobre filosofia, qual o tipo de filosofia, quais são os argumentos, as formas de arranjos da linguagem, como eles conseguiram responder essas perguntas fundamentais à vida. Isso são formas, são linguagens. E a oratória, em grande parte, ela ajuda a manipular, a articular a linguagem para um tipo de fim, sendo algo correlativo a uma intenção. Então, você diz uma coisa de um modo muito interessante dentro da sua conversa. E para isso, será muito importante no seu desenvolvimento mental, no seu desenvolvimento, estar em contato com algumas questões. Há um livro bastante importante que acho válido citar aqui, que é chamado de Trivium. Trivium fala sobre a retórica, ou seja, falar as coisas com clareza, ao ponto de não precisar ser perguntado aquilo. E nós temos a dialética, onde um indivíduo coloca uma tese, a outro indivíduo fala uma antítese, e o outro fala uma síntese, sendo que é uma questão de entender discursos contrários. Nós estamos num período onde temos discursos contrários em todos os lugares. Sejam estes dentro dos ambientes assim assado, nós temos indivíduos que falam uma forma
pensam de um jeito e outros indivíduos que pensam e falam de outra forma, falam com outra questão. Eles olham a mesmo assunto com perspectivas diferentes. Então, como eu estava falando um tempo atrás, existem os indivíduos que estão seguindo seu caminho e eles seguem de maneira com uns símbolos transcendentes, com questões religiosas e tudo mais. Então, como ele entende essas questões religiosas? E como ele acha que essas questões religiosas se envolvem com o seu caminho? Sendo também aqueles que pensam, né, pela forma materialista, ou seja, ligado à ciência, sem nenhum tipo de significado ou sentido metafísico, por assim dizer. Como essa percepção ligada às ciências, às formas de análise e tudo mais, como estas formas elas enxergariam o seu caminho e como ele pode se utilizar disso para se enriquecer e trazer, por assim dizer, à nossa comunidade um enriquecimento de sua perspectiva e sua visão quanto àquilo, sendo algo mais ou menos isso. Então você tem esses dois tipos de percepção, uma espiritualista e outra materialista. E como essas duas convergeriam, para assim dizer, né? Seria bastante interessante tentarmos ter uma síntese, uma grande conversa, um grande diálogo entre os, vamos dizer assim, seriam ateus e os teístas. E a outra grande questão é a gramática do livro Trivium. A arte é o amor por saber escrever um pensamento, certo? A grande questão, uma das coisas muito boas, é saber ter o amor em se expressar pela escrita. É um fascínio de dominar as articulações da escrita, da linguagem, do português ou de outra língua, ter um domínio muito grandioso e poder fazer algumas questões, vamos dizer assim, algumas articulações extremamente precisas em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, se caso acontece que um indivíduo ele acaba encontrando a questão da retórica e sabendo se expressar em relação a algumas das questões, ele pode se expressar de uma maneira que não, dependendo do contexto, né, ele possa falar de uma maneira que não seja agressiva ou não seja muito entendida. Ele pode criticar alguma coisa sem que as pessoas entendam coisa que eu faço. Mas é uma das questões relativas a isso. É uma habilidade, uma forma. Por falar de modo meio truncado e tudo mais, você pode criticar as coisas. E as pessoas, muitas entre elas, devido a não terem vamos dizer assim, um contato com algumas palavras e a maneira como está se articulando a linguagem, pode, conforme a sua intenção, você pode trazer uma questão, um ponto de crítica, alfinetar, por assim dizer. E é exatamente isso. Por isso é tão importante a boa oratória, a boa fala, se expressar bem e saber usar a linguagem para se expressar bem dentro de uma intencionalidade. Então pode ser uma intenção que seja, por assim dizer, ligada a uma forma mais explícita da tua intenção, ou outra que seja mais oculta, mais nevoenta, vamos dizer assim. Isso é muito válido e muito importante. Algo que eu acho que seria maravilhoso ser uma busca pela boa oratória, pela boa fala. Dentre todas as figuras para a boa fala, eu acho que dentre todos é o Cícero, o romano. Ele possui um trabalho maravilhoso, gigantesco. Talvez para os religiosos seria Santo Agostinho. Santo Agostinho fala com uma eloquência, com uma emoção muito boa. Tanto é que Marco Túlio Cícero, assim como outras figuras, foram depois, né, no cristianismo, tomaram ele. Isto é muito importante, muito significativo. E falando isso, acho que consegui ser entendido. Terminando, como sempre, espero ser entendido.